A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com teu coração. Seja bem-vindo a esta conexão. Você vai participar agora de um tempo de mesa na Praça Dermeval Barbosa Moreira, porque Nova Friburgo está comemorando a Reforma Protestante. E neste encontro vamos falar sobre os 5 solas, os 5 somentes, que é a base da Reforma Protestante. Fique ligado, fique abençoado. Temos a certeza que você será edificado com este momento de encontro e meditação na palavra. Meus amigos, nós vamos começar a mesa redonda de hoje. Ontem nós estamos falando do tema pré-reforma e foi muito bom. Hoje nós vamos tratar especificamente da Reforma Protestante e eu já gostaria de convidar à mesa pastor Edson Sardinha e pastor Renato Gonçalves. Uma salva de palmas para esses dois. Você me perdoa aí, Kim, porque eu internei aí a água. Nosso mediador da mesa, locutor, radialista, jornalista, pastor, nutricionista, dentista, taxista, pastor Kim. Uma salva de palmas para o pastor Kim. A gente está passando o microfone para o pastor Kim. O pastor Kim vai estar agora mediando e iniciando o processo. Pois bem, senhoras e senhores, boa noite. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui para a gente estar servindo a vocês naquilo que a gente puder, que estiver no nosso alcance. Mas para esse alcance melhorar, eu conto com a presença de 2 caras aqui, feras do meu lado direito e lado esquerdo. Bem seguro estou daquilo que o Senhor tem como propósito para nós, já que vocês 2 estão aqui. Agora eu estou mais tranquilo, né? Eu estava até disfarçando ali, falei com a Marcinha ali, né? Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui se Renato Sardinha estiver ali, eu vou, né? Amém? Nasa, vamos lá? Mãe Nasa, por favor, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite, por tudo, e pedir para que Ele esteja conosco, que tudo que nós fizermos aqui seja de fato glorificado, que glorifique o nome dEle, tudo que a gente fizer aqui, tudo que a gente for construir aqui, que Ele venha se agradar e o nome dEle ser glorificado, ok? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e pedir também a presença dEle aqui. Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu e por podermos mais uma vez estar aqui reunidos para aprender de Ti. Abrimos o coração, ó Deus, para aprender mais sobre essa história tão importante para nós, para toda a cristandade e também para nós da cidade de Nova Friburgo, em nome de Jesus. Venha abençoar aqui a mesa que vai estar ministrando essa palestra e abrimos o coração para receber, Senhor, todo esse ensino que vai ser ministrado por eles. Te damos glória, ó Deus, pelo Teu Espírito que aqui está e que também vai sobre essa palavra produzir frutos em nosso coração. É o que nós desejamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Nazaré, intimamente para nós lá. Pastora Nazaré, mas para nós, vocês já perceberam intimamente lá no Conselho de Pastores de Friburgo, o Copenf, ela é a nossa mãe Nazaré, viu? Eu convidei Nossa Senhora da Nazaré para estar aqui do meu outro lado. Ela é Nazaré, é nossa e é uma senhora, Nossa Senhora Nazaré. Bem, queridos, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aqui. Desde já eu quero que vocês sejam bastante falantes hoje, perguntem bastante coisas, porque eles estão bastante instruídos pelo orçamento, sei? O conteúdo aqui é muito grande e vai nutrir muito a gente, ok? Quero agradecer ao nosso excelentíssimo prefeito Johnny Mike, a Camila, né, pelo convite, poder estar aqui apresentando, né, essa mesa de conversação num assunto todo ele da reforma, né, protestante, dentro da reforma protestante. Agradecer o senhor Renato, senhor Edson, Eduardo, nosso vice-presidente do Conselho de Pastores de Nova Friburgo. E eu aprendi uma coisa
com o pastor Reinaldo, e eu disse ontem aqui, vou repetir, quando você for ministrar em qualquer lugar, e olha que época de rádio eu não sabia disso, né? E eu aprendi com o pastor Reinaldo. Elogie o sonoplasta para que tudo vá bem com você durante o culto inteiro. Então eu quero muito bem agradecer pelo meu amigo. Viu? Você está um príncipe hoje, viu? Ainda mais depois que você mandou um abraço da sua esposa. A gente caminhou junto ali na Assembleia de Deus Central. Eu fiquei ali caminhando durante 39 anos, né? Para quem não sabe, o pastor Zé Antônio é o meu tio, né? Tio da minha esposa. E a gente tem uma honra muito grande de poder ter passado por ali, ter construído muita coisa boa junto desse pessoal. Obrigado, Nilberto. Então vamos ao que de fato nos interessa nessa noite. E eu quero começar essa segunda noite com essa bateria de perguntas e comentários, né, sobre, abordando... Nossa, mas é direto assim? Renato, quem foi Lutero? Boa noite a todos vocês, é um privilégio. Eu fui te elogiar e você não trouxe aquele cara sem fio hoje. Pô, muito, pelo amor de Deus, por favor. É pra plateia. Boa noite a todos. E a pergunta é muito simples de resposta. A pergunta é muito simples de resposta. Foi justamente o cara que conseguiu ter a graça de Deus para levantar uma bandeira que já acontecia no oculto. Porque, na verdade, a igreja sempre foi igreja. A igreja nunca deixou de ser igreja na sua plenitude. Mesmo que quando nós chamamos os períodos profundos das trevas, a igreja continuava sendo igreja. Eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Lutero fez foi entrar no Facebook, foi entrar no Instagram, foi entrar... Eu estou trazendo uma metáfora para vocês, por favor. Foi chegar na mídia, de fato, e a mídia implicava, é claro, nos poderes que lá estavam, e de fato levantar uma bandeira que já estava sendo... que nunca se apagou e que estava acesa o tempo inteiro, só que em grupos ocultos e menores. E o que ele fez foi, de fato, ouvir um clamor da sociedade que naquele momento exigia, então, uma mudança que já tinha acontecido em muitos corações. Então ele foi esse líder que nos trouxe essa reforma para a mídia, a reforma que já acontecia no coração de cada um. Mãe Nazaré, réplica? Já que você está aqui, você não vai ficar só aqui como Mãe Nazaré. Eu coloquei ela aqui do lado como intercessora. Você viu porque eu chamei ontem o Edson. Então hoje, por favor. Bom, Lutero, a réplica, né? Só para completar, que é aquele que o poder dominante chamou de herege, né? E foi perseguido. É claro que todas as vezes que tocamos num poder dominante que está fora do prumo, e a igreja dominante, né, ali dessa idade das trevas, estava fora do prumo. E então ele foi assim, o que me chama a atenção foi a coragem. Uma pessoa extremamente corajosa, que se levantou e se expôs, que não é assim muito comum, né? Geralmente as pessoas têm muito receio de falar, de colocar para fora aquilo que está pensando, de ter uma oposição, uma perseguição, né? E ele foi bastante perseguido por isso. Como antes, ontem nós falamos de grupos que vieram antes dele, que muitos morreram por esta mesma causa, né? E Deus deu essa graça para Lutero sair de dentro, que lá dentro ele viu, ele teve essa visão desse desvio e de poder se levantar para trazer para o prumo. É como o pastor Edson falou ontem do carisma. O carisma, eu gravei bem essa imagem, foi muito boa, né? O carisma que sai de dentro, que está engessado, ele nunca fica engessado, né? Então Lutero foi aquele que foi mentor mesmo naquele momento de mostrar esse carisma que estava vivo, que nunca deixou de existir.
Só para completar sobre a coragem de Lutero aqui, me lembrei de uma história mais ou menos assim, factual. O sujeito estava num navio e aí caiu uma criança numa área até extremamente perigosa, com tubarões. E de repente, um homem pulou lá, tirou aquela criança lá de dentro, jogaram a boia e ele conseguiu tirar a criança. O capitão reuniu todo mundo e aí, à noite no jantar, nesse transatlântico, queremos agradecer a fulano que esteve aqui e que teve esse ato corajoso num mar de tubarão, uma criança que caiu de uma forma negligente. Queremos agradecer a sua coragem. Ele pegou o microfone e falou assim: olha, eu quero saber quem foi que lhe empurrou. Na verdade, ele usou a coragem que ele tinha quando estava dentro da água e acabou salvando a criança. Claro, salva a mim e salva quem está junto. Lutero, a coragem do Lutero é mais ou menos essa. Ele estava envolvido na graça, ele estava envolvido na igreja, mas também ele foi empurrado. E uma vez que se está lá, fazer o quê? Eu salvo a mim mesmo e vamos deixar Deus usar. É nessa direção. Pois bem, antes de nós passarmos para a plateia, para que vocês façam perguntas, provavelmente vocês têm muitas perguntas, né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, quem foi Lutero, algumas coisas mais vocês desejam saber. Mas antes disso, na eloquência que ele nos traz nessa noite, e por ser muito estudioso em tantas coisas, principalmente nesse assunto, eu queria saber também, e eu quero trazer uma pergunta dentro dessa pergunta, o pastor Edson, se me deixa. O que te chama muita atenção, particularmente, a respeito de Lutero? Boa noite a todos os irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu ontem estava vindo para cá pensando assim, por que eu fui aceitar o convite do pastor Eduardo? Por que eu fui aceitar o convite? Não é? Mas é um prazer estar aqui, eu estou muito feliz, né? Mas olha aqui, quando o pastor Eduardo falou comigo o meu convite, falou assim: pastor Renato, o pastor Edson vai dar uma palestra, você então pode estar junto com ele? Eu falei: claro que eu aceito, já que o pastor Edson vai falar, eu estou na tua cola. Por favor, você não faça isso. Eu quero destacar sobre Lutero algumas datas interessantes, mas bem rápida mesmo, né? Primeiro, Lutero, ele é um homem que tem um sonho, e o sonho dele é agradar o pai, por isso ele foi estudar direito. No ano 1505, ele se forma em mestre em direito, todo feliz da vida, realizado com seu plano, com seu sonho. Ele não falava de religião, ele não lia sobre a religião, não tinha nenhum interesse religioso. Só que tem que Deus entrou na frente dele através de um raio. Quem empurrou ele foi Deus, não é? E ele e o amigo dele quase morrem eletrocutados, né? Ele ficou tão desesperado, que em 1505 ele fez um voto a Deus que ele seria um padre. Ele mudou totalmente o rumo, desagradou o pai, desagradou todo mundo. Com medo da morte, ele fez esse voto. Ele entra no seminário. 2 anos depois, em 1507, ele é ordenado, presbítero, realiza sua primeira missa, sente-se muito honrado. E aí Deus permite que no ano 1510 ele vá fazer a primeira visita a Roma. E aí ele fica escandalizado com o que ele vê em Roma. A visita dele em Roma lhe fez muito mal e lhe fez muito bem, porque acabou mexendo com a vida dele. Ele foi impactado por aquele momento. A gente diz que em 1510 os olhos dele começaram a abrir. E é justamente em 1510 que ele vai morar em Wittenberg. No ano de 1502, nasceu a Universidade de Wittenberg, uma universidade nova, que tinha como patrono Santo Agostinho. Ou seja, em Wittenberg, ele então vai poder aprender toda a teologia de Santo Agostinho. Em Wittenberg, ele vai poder aprender a Bíblia Sagrada, e a vida dele vai começar a mudar. Em 1512, ele vai conseguir o título de doutor em teologia e vai começar a lecionar sobre os Salmos. Quem ensina aprende mais do que quem escuta.
ele começa a ler o Salmo de uma forma assim impactante. Em 1515, aí sim ele vai entrar no estudo de Romanos. E ele é tão querido pela igreja, pastor Eduardo, que ele vai ser indicado para ser o vigário distrital de 10 mosteiros em 1515. Tá tudo bem, né? Até que chega 1517 e ele tem uma experiência muito ruim com um homem chamado Johannes Textor, que vem usando de milhares de exageros para vender as suas indulgências. E aí entra as 95 teses, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas o que a gente percebe é que toda a vida dele foi Deus levando ele tanto para a teologia agostiniana, que os escolásticos haviam arrebentado, tanto para a teologia bíblica. Isso sem ele querer. Realmente Deus estava empurrando para o mar, né? Para que ele pudesse fazer o que ele fez e ser um homem usado por Deus. Então, você percebe que na vida dele, ele não constrói o caminho dele, ele não vai definindo etapas a serem vencidas. Tudo que acontece com ele é uma direção da graça de Deus na vida dele, né? Ele é a pessoa que Deus usa na hora certa, no local certo, né? E as coisas acontecem como Deus quer. Então e uma palavra do Papa João Paulo II em 1983, elogiando os 500 anos de nascimento de Lutero, ele disse assim que com esse distanciamento histórico, ele dizendo, nós temos mais capacidade de perceber as coisas boas, as provocações, as coisas que aconteceram com a Reforma Protestante, que hoje nós conseguimos avaliar sem aquela paixão de briga, de confusão, de discórdia. Excelente. E o pastor Edson, ele passa tudo isso para a gente de uma forma tão simples, né? É só gastando, né? Muito simples. A Maria, um dia, você estava fazendo uma live e ela disse, pai, ela estava prestando atenção e eu não sabia, ela estava do lado fazendo um exercício, né, no colégio, e ela disse assim, pai, ele é tão simples, né? Eu disse, ele é muito simples, pena que é tricolor. Tricolor. Portanto, ainda, né, dentro da pergunta que foi feita e do nosso comentário, né, dos nossos mestres aqui, quem foi Lutero? Então eu gostaria agora que a plateia também, se tivesse, né, e eu sei que tem, perguntas para fazer. Quem foi Lutero? Está lá aquela mocinha lá, Eduardo, pastor Eduardo. Aqui, ó. Que interessante, cara. Emanuela, Por que foi importante acontecer a reforma protestante naquela época? Renatinho. Você quer com Renatice ou sem Renatice? Com Renato ou sem Renato? Renato. Bom, eu vou começar, mas ela fez a pergunta olhando para esse pastor amado, eu tenho certeza disso. Eu vou dar uma introdução. A importância da reforma protestante naquela época tinha várias forças empurrando para aquele momento. Porque, na verdade, daqui a pouquinho vai ser a próxima pergunta que eu vou responder aqui, daqui a pouquinho. Mas o importante é que o fator econômico existia, o fator político passou a existir, porque o clamor espiritual para que de fato saísse da religiosidade, porque religião todos nós temos que ter, porque a Bíblia fala em Tiago da verdadeira religião, estar religado. A palavra religião vem de religare, estar ligado outra vez em Deus. E Tiago ensina a verdadeira religião. Então, quando diz que eu não tenho religião, você está pecando contra a Bíblia. Eu não tenho a religiosidade onde ela governa a religião, as teses humanas, as doutrinas humanas. Então, realmente não tenho religião, é estar religado com Deus. Então, a importância daquele momento é que os homens, como em todas as épocas, sempre tiveram sede e fome da presença de Deus, como você. Quantos anos você tem? 11 anos de idade. Vamos aplaudir a nossa grande personagem aqui hoje. Ela já mostra o quê? O interesse por saber qual era o contexto
que se manifestou. Isso nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, relembrando essa reforma protestante. Então, essa sede que está em você sempre acontece em todos os homens. Os homens é que não percebem a sede. Então, a sede espiritual ela já existia, não era o problema. O que impedia é que precisavam alguns fatores acontecer ao redor dessa sede para que na mídia, aí nós estamos falando de igreja de mídia e igreja espiritual, porque a igreja pode estar, é importante separar as duas coisas, que nem sempre a igreja da mídia é a igreja de Deus. Então, a igreja, eu edificaria minha igreja onde estiverem 2 ou 3, a presença de Deus, essa comunhão pelo eterno e no eterno, ela pode acontecer em qualquer lugar. E Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Toda essa realidade espiritual ela pode acontecer, ela já acontecia, já estava acontecendo. Mas uma coisa é você ter a realidade espiritual, outra coisa é você ter acesso à mídia. Nós não podemos ter acesso à grande mídia, por exemplo, nem eu, nem a pastora Nazaré, nem nós que estamos aqui, não temos acesso à grande mídia hoje no Brasil para falar algumas verdades. Então, na realidade, o contexto, ela gostaria muito, está dizendo aqui, mas o contexto, onde, naquela época com Lutero, foi porque não só houve uma sede espiritual, mas houve também uma necessidade humana de que aquelas velhas verdades pudessem ser removidas para que o desejo humano prevalecesse. Mas, na verdade, como, apesar de termos um metodista aqui e um ser que não é nem metodista, nem presbiteriano, entendeu? Mas a soberania de Deus, na verdade, estava em tudo isso, fazendo com que a sede espiritual, com o desejo econômico, com o desejo político, pudesse ter acontecido. Então ele se levantou. Então ele foi jogado para realmente proclamar aquelas 95 teses, para reformar a igreja. Agora, por favor, ele precisa responder, porque a sua pergunta foi com um olhar para ele. Com certeza. Uma menina tão inteligente como essa tem que ter uma mãe chamada Lília, né? Não é isso? Muito bem. Vamos aplaudir a mãe também. E a mãe. Muito legal. Vocês percebem que eu estou sendo perseguido aqui, né? O pai ainda estava junto de mim aqui ontem, sofrendo junto, que nós éramos comunidade, a gente não era crente, né? Vocês percebem, vocês orem por mim. Então vamos botar uma pitadinha de sardinha nisso aí, por favor. Dentro da mesma pergunta, claro. É muito interessante, como eu disse, algumas coisas. Por exemplo, o Lutero, quando ele entra para estudar teologia, ele entra para uma ordem monástica, a ordem agostiniana dos eremitas. Isso faz com que ele tenha profundo conhecimento da Bíblia e de Santo Agostinho. Quando ele vai para Wittenberg estudar e lecionar, né, o patrono de Wittenberg era justamente Santo Agostinho. Qual o problema disso para a igreja no geral? Aí nós temos aqui nossos 2 filósofos, né? No século XIII, na Alta Idade Média, você tem São Tomás de Aquino, com o tomismo. Ele é o italiano dominicano. No finalzinho do século XIII, você tem o grande franciscano João dos Scoto, que ele é escocês, também na mesma área da escolástica. E no início ali, final do século XIII, início do século XIV, você tem o Guilherme de Ockham, ou Ockham, né? Toda a formação teológica de Lutero foi baseado em Guilherme de Ockham, que é considerado uma via moderna da escolástica. E qual era a tese principal da escolástica na área da teologia? Era que o ser humano poderia, mediante suas forças, alcançar a salvação. E a igreja, então, seria dispenseira, aquela que teria a economia de Deus, ou seja, a dispenseira que ia entrar na dispensa de Deus e pegar e dar a salvação para aqueles, então, que merecem essa salvação. Só que Agostinho de Hipona nunca ensinou isso. Então, o que Tomás de Aquino, João dos Scoto, o próprio Guilherme de Ockham, ele dizia o seguinte, que quando Agostinho fala da graça de Deus, ele está exagerando por causa dos hereges. Ou seja, até o século XIII, a igreja caminhava na graça. A partir desses escolásticos, principalmente esses 3 nomes, né, e o último
considerado pela teologia última escolástica é o Gabriel Biel, né, no século XIV, a teologia inverteu, ou seja, a salvação agora é você que constrói, você consegue ir para o céu pelos seus esforços, você consegue escolher entre o bom e o mal, você tem um livre-arbítrio que nem precisa da graça de Deus. Naturalmente você pode escolher o céu, né? E aí o que acontece? Quando o Lutero começa a investigar Agostinho e começa a investigar a Bíblia, ele vai percebendo que isso não é verdade. E ele vai descobrir que um dos grandes problemas da Idade Média e da escolástica é o fanatismo que eles têm com Aristóteles. Ontem você falou de Santo Agostinho e o platonismo. O São Tomás de Aquino, ele é aristotélico, né? Um pós-platonismo, a Santo Agostinho, e ele um pós ou pré-aristotélico. O que acontece? Qual era a tese dos escolásticos então, pastor Eduardo? É que não conseguia se fazer teologia sem Aristóteles. Lutero, estudando Santo Agostinho, estudando a Bíblia, vai dizer assim: a única forma de fazer teologia é jogar Aristóteles fora. E ficar só com a Bíblia e crendo na graça do Senhor, né? Isso foi uma revolução para a cabeça daquelas pessoas. E por que Wittenberg? Porque Wittenberg não é uma universidade velha. Eu tenho conversado com a Marisa e falei: Marisa, eu acho que eu estou velho. Tem coisas que eu não aceito na juventude hoje, né? Eu acho que eu estou velho. Marisa falou: nós estamos velhos. Wittenberg não era uma universidade velha. Era uma universidade que nasceu no dia 18 de... Olha, outubro, tudo outubro, né? 18 de outubro de 1502. Como é que ele consegue guardar todas essas datas de tudo? É impressionante isso, meu filho. Você pode aplaudir a Deus por esse homem, por essa memória? Gente, não, tudo bem. Uma ou outra vai lá, mas tudo, ele grava as datas de tudo. Eu não esqueço, eu fico lutando para saber a data da aniversário da minha esposa. Então o que acontece? Quando ele está nessa universidade ensinando a Bíblia, inclusive, pastor Kim, no próprio 1517, no mês de maio, ele escreve para um amigo dele em Oxford, escreve dizendo o seguinte: olha, graças a Deus nós estamos estudando Agostinho e a Bíblia, e graças a Deus Aristóteles está sendo derrotado, né? Então, com isso, ele começou a perceber que a escolástica, que passou a ser a forma de fazer teologia da Idade Média, tanto da Alta Idade Média quanto da Baixa Idade Média, né, era uma forma errada, que tirava a graça de Deus e colocava todo o esforço de salvação no próprio homem. Fantástico. Mais alguma pergunta? Para a gente encerrar aqui essa primeira pergunta, a gente vai partir para a segunda já. Você está bem hoje? Tranquilo? Não vamos ficar assim até o final, assim não. Ok? Sardinha, vamos lá. O que eram as teses? Uma coisa interessante, gente, que naquela época, né, principalmente em Wittenberg, as teses não existiam para ser publicadas. Por que não? Porque eles faziam as suas teses, discutiam as suas teses dentro da academia e não eram perseguidos pela autoridade da igreja. Nenhuma tese era para ser publicada. Tese não era livre. O que era tese? Todas as pessoas, para conseguir o grau acadêmico, ele então tinha que defender teses. E eram muitas teses. Eu lembro na época que eu estudei, era uma tese. Não, eu tinha que defender várias teses, né? Então, por exemplo, não vamos falar sobre outras teses de Lutero. Lutero, quando ele faz as 95 teses, ele faz para quê? Para ser discutidas, né? É muito interessante na história que não apareceu ninguém para discutir as 95 teses com ele. Ele não escreveu a tese para... É lógico, quando ele escreve as 95 teses, em 2 semanas, toda a Alemanha tem a cópia dela. Em 2 meses, quase toda a Europa já tem a cópia dessas teses. E esse não foi o objetivo. O objetivo era discutir uma questão acadêmica.
E todas as pessoas que iam conseguir grau de bacharel, de doutorado, de mestre em alguma área, tinha que defender várias e várias teses. E muitas vezes não teses feitas por ele, mas feitas por um professor. Então as teses eram comuns, não eram para ser publicadas, eram para ser debatidas academicamente. Por isso que eu te falei, não foi nada orquestrado, ou arrumado, ele não foi um herege preparando uma heresia. Ele era apenas um acadêmico, preparando teses, inclusive as 95 teses, ele até introduz ela, dizendo essas teses são sobre indulgências. Então ele vai falar 95 teses dentro desse eixo. Lógico que ele vai falar sobre graça, sobre Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus, lógico. Mas a tese dele é contra as indulgências, porque Lutero acreditava fielmente que o Papa Leão X não sabia do que estava acontecendo na Alemanha. Tanto é que estava lendo um autor muito bom, um autor redentorista, os redentoristas que tomam conta da matriz de Aparecida do Norte, E ele dizendo o seguinte: nas 95 teses, em nenhum momento Lutero questiona a autoridade do Papa. Ele menciona o Papa 37 vezes, mas ele em nenhum momento questiona a autoridade. Ele termina dizendo, inclusive elogios. O que ele acreditava era que o que estava acontecendo na Alemanha o Papa não sabia. E ele queria pegar aquelas inquietações que ele tinha com as indulgências, e levar para a academia, para que as pessoas, tanto acadêmicas e leigas, pudessem então discutir. Ele não queria dividir. Não, ele queria... Não era intuito dele dividir, e nem ele queria reformar. colocar, nem reformar. Nem reformar. O projeto dele era uma inquietação acadêmica, e isso era comum, extremamente comum. Alguém colocar uma tese era comum. Nós vamos ver que nesse ano 1517, ele fez essas 95 teses, mas um mês antes ele tinha feito 97, numa outra linha. E nós vamos depois falar sobre isso. Rápido. Por exemplo, as 97 ele começou no dia 21 de agosto de 1517, terminou dia 4 de setembro de 1517. Bom, eu faço uma pergunta, ele melhora a minha pergunta e explode datas. É louco isso. 97 teses, 21 de agosto a 4 de setembro, e um mês, menos de mês. Essa é mesmo. Se ele dissesse que era um ano, eu já achava que era rápido. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora é fazer um corte das 95 teses. Um pequeno corte para nós entendermos que, na verdade, viraram os 5 solas que nós proclamamos sempre, porque da reforma protestante, somente fé, somente graça, somente as Escrituras, somente Cristo e somente glória a Deus seja dada. Isso é muito importante porque, na verdade, isto são fundamentos. O pastor Eduardo falou, o pastor Renato fala de uma maneira prática sobre essas 95 teses. Então estou fazendo o corte. Os 5 solas. Aqui próximo na nossa cidade, aqui na Alberto Braun. Somente. Pode ser. Ela fala solas, mas não deixa de ser uma sola boa. Não deixa de ser uma sola boa. Sola quer dizer somente. Somente fé, somente graça. Então, vamos falar os 5 somentes, tá ok? Os 5 somentes, para ficar bem prático, então. Mas aqui próximo, na Alberto Braun, nós temos a rua Ariosto Bento de Melo. Vocês que são muito novos não sabem o que aconteceu. O nosso querido engenheiro Ariosto Bento de Melo, ele tinha a pretensão de fazer ali um prédio, uma rua, como ele viu na Suíça. O prédio construído para baixo, subterrâneo. Em cima uma praça e os prédios embaixo. Claro que o seu irmão, Heródoto Bento de Melo, conseguiu convencê-lo de não fazer essa loucura, porque seria uma infraestrutura completamente profunda, complexa de se fazer, ou seja, a praça em cima e os moradores embaixo, com sol, com tudo. É uma loucura, a construção tem que ser muito bem feita, E ele construiu, então, o que nós temos ali, a rua, o nome dele era Rua 16 de Maio,
e após a morte dele, colocaram o nome na rua Ariosto Bento de Melo. Eu fui na inauguração da rua Ariosto Bento de Melo. Entendeu? Exatamente. Mas porque alguns dizem que ele morreu por um motivo. Ele teve uma decepção grande, porque na verdade, quando estava tudo pronto, todos os prédios na rua Ariosto Bento de Melo, o prédio principal aqui na entrada, ele deu um problema, um vazamento. O prédio começou, já os moradores já todo habitando, o prédio começou a ceder. E aí ele teve que chamar uma infraestrutura, na verdade é um guindaste que existe, na verdade, que levanta prédio para poder detectar onde estava o vazamento, encerrar e refazer a base da coluna. Então veja bem, qual a importância desse corte que nós estamos fazendo aqui das 95 teses? A Bíblia fala, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Essas 5 solas, esses 5 somentes, esses 5 fundamentos da reforma protestante, ele é fundamental para tudo, em qualquer área. Eu me converti em 1979, fui ordenado pastor em 1986, e de lá para cá eu já vi quantos obreiros eu já vi que parecia que ia, né, brilhar e cair, como Judas fala, né? Como estrela cadente. Eles estavam brilhando e de repente desapareceram. Pastores que desviaram. Pastores que você olhava e dizia, mas que bênção, que palavra profética. De repente estão desviados. O que aconteceu com esses pastores? Igrejas, que eu já vi igrejas, eu me lembro, não vou falar jamais a denominação, mas eu me lembro que eu participava de um movimento de avivamento tão fantástico, que era de comunhão, assim como nós estamos, e era assim, não tinha nome, não tinha nada. E eu me lembro que numa reunião que eles fizeram em Brasília, eu participava, eles anunciaram que ia transformar aquilo numa denominação. Meu coração chorou profundamente, eu entrei numa tristeza de alma profunda lá, era só eu e Deus chorando. Eu falei, meu Deus, não pode estragar tudo isso. E todo aquele mover foi embora. A denominação hoje, não vou dizer nada dela não, vou ficar quietinho aqui, mas ela está bem longe daquilo que era o mover de Deus que eu vivenciei com eles lá muitos anos atrás. Qual é o problema? O problema é que quando nós estabelecemos fundamentos errados, a casa cai. Pode estar tudo muito bonito, mas o meu ministério, a igreja, ela certamente cairá se não for por esses 5 fundamentos. Porque se você tem esses 5 fundamentos, essas 5 colunas, eu quero falar para você que não importa algum desvio aqui ou lá, não estou aqui apelando para ele, mas ele sempre acontece, onde há um ser humano, tem sempre um Pedro que fala, né, para Jesus, de maneira não te cederá isso, e tem sempre um Jesus que fala, para trás de mim Satanás, mas na verdade Jesus falou, para trás de mim Aristóteles. A reforma protestante foi mais ou menos isso, para trás de mim Aristóteles, que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Lutero se deixou levar pelo Espírito nessa proclamação das verdades espirituais. E uma das coisas fundamentais, que aqui esse texto que eu acabo de citar, que está em Efésios, que fala assim, nós somos a família de Deus, a igreja, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Olha, fundamentos dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. O que Lutero fez? Com todo o amor e carinho que nós temos pela Igreja Católica, pelos católicos, ele tirou a autoridade do Papa. Aquela autoridade que ele tinha de dizer, exacerbante, ele tirou a autoridade do Papa de declarar algumas realidades, algumas doutrinas. Ele estava dizendo, não, o Papa tem a sua autoridade, mas ele não pode modificar certos valores da palavra, ele não pode contrariar certos princípios da palavra. Mas, no entanto, o que acontece? Hoje, ou naquela época ainda, tirou do Papa e passou para o pastor. O pastor também não tem essa autoridade. Nenhum de nós temos. O grande problema que nós vivemos hoje é esse. Qual é o problema? Estamos pegando um fundamento sério. Quando pastores se levantam, ou padres se levantam, que eu estou ampliando tudo aqui, ou qualquer pessoa se levanta, o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos têm uma autoridade que nenhum de nós temos. Aqueles 12 apóstolos, eles tiveram uma autoridade que nenhum outro ser humano teve depois. Nenhum. E os profetas também. Por que eu estou falando isso aqui de maneira bem enfática? Por quê? Porque nós não podemos modificar. Eu, por exemplo, vou arranjar uma polêmica aqui. Eu, por exemplo, gostaria de mudar algumas coisas. Uma coisa, pelo menos, que eu acho assim desnecessário. Por exemplo, que eu obedeço. Mas que eu olho na Bíblia. Vou explicar para vocês, por exemplo, aqui.
o profeta tinha uma autoridade dada por Deus. As profecias de hoje, que nós temos profecias, não são como as profecias da antiga aliança. O profeta a autoridade que Deus dava ao profeta, o profeta não era só profecia, ele mostrava quem era Deus. Tanto é que Moisés deixa de entrar na terra porque ele pecou contra o caráter de Deus. Deus está dizendo, eu não sou isso aí. Você não vai entrar porque eu não sou. Eu não me comporto assim. Então o profeta, antigamente se eu chegasse aqui, qual é o seu nome? Deia. Assim diz o Senhor Deia. Você tem que ir para Manaus agora. Você tinha que ir agora, sem questionar. Você morreria. Você morreria. Hoje não, Deia. Não faça isso. O último profeta foi João Batista. Acabou. O último profeta foi João Batista. Não existe mais profeta como na antiga aliança. E agora nós temos um profeta chamado Jesus Cristo. Ele é o profeta. Então toda a profecia leva para ele. É ele que vai decidir em você. Não existe mais. E os apóstolos, mesma coisa. Não existe líder religioso que pode contrariar o fundamento dos apóstolos. Mesmo que eu acho não tão interessante. Por exemplo, eu me surpreendo, não sei vocês, mas eu me surpreendo quando Jesus fala assim, em Mateus 19, fala assim, sobre o divórcio. Que Deus não determinou o divórcio. Mas foi Moisés. Eu falei, mas até então era Deus considerando que era a lei de Deus. Eu falei, mas como é que é isso? Aí a gente entende que é um profeta da antiga aliança. Que o que ele fala, Deus dá uma folha em branco para ele. Uma folha em branco para ele. Se ele fala, Deus, eu vou fazer, mas você vai se ver comigo. Entendeu? Eu vou fazer, porque ele autoriza. E Deus respeita a autoridade que ele dá. Ele respeita a autoridade que ele dá. Ele não violenta aquela autoridade, mas ele trata com o profeta. Ele trata quando ele faz algo falso, errado, aí é outra história. Mas os verdadeiros profetas, que a Bíblia fala que a igreja, ela está fundamentada nos profetas, considerando o Antigo Testamento também, a Antiga Aliança. Porque nós estamos na Nova Aliança, mas todas as profecias, elas continuam tendo valor eterno. E aí Deus fala para Moisés, não foi Deus que fez o divórcio, foi você, Moisés. Jesus está falando, foi Moisés que inventou o divórcio, mas que Deus respaldou. Veja bem a seriedade da coisa. O último profeta foi João Batista. Tem 12 apóstolos que receberam autoridade que nenhum pastor aqui, e que vai nascer vai ter. Acabou. E a igreja está escrito que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E que Jesus é a principal pedra de esquina. Então, nós não podemos autorar o que os apóstolos fizeram, mesmo que você não ache legal. Quer ver uma situação? Aí eu vou abrir aqui, por exemplo, o que eu acho que era desnecessário hoje. Eu, quando era pequeno, gostava muito de comer sangue de galinha cozido. Eu hoje não comeria, porque a minha dieta mudou. Eu fiquei um pastor todo... Você acha horrível, mas na época eu gostava. Eu era pequeno, era criança. Dá licença, faz favor? Cada um com o seu gosto? Tá, obrigado, amiga. Gosto daquele pastor depois ali para mim, tá bom? Isso, mas então o que acontece? Eu gostava de comer. Hoje eu não comeria, porque realmente minha mente mudou. Mas o que acontece? Eu acho desnecessário que ele proibir a igreja dos gentios de Atos 15 de comer sangue. Por quê? Isso tem a ver com os judeus. Isso tem a ver com o respeito dos apóstolos com os judeus, com a cultura judaica. Porque foi considerado limpo todos os alimentos. Ponto. E aí os apóstolos fazem uma regra. Uma regra dizendo que a igreja dos gentios, nós não podemos comer. Se você está comendo sangue, minha filha, você tem que se arrepender. Porque a Bíblia proíbe. Os apóstolos, eu concordo com você. Eu gostaria de mudar isso. Eu gostaria de dizer, não, a minha amiga é tão gostosa. Joga esse chouriço congelado. A minha amiga está comendo... Qual é o problema? Qual é a influência que isso tem para os judeus? Nenhuma. Os judeus não se escandalizariam jamais de saber que você está comendo sangue de galinha. Qual é o problema, meu Deus do céu? Mas eu não tenho autoridade para mudar o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O problema hoje é que pastores estão se levantando para mudar não só o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas o que está escrito. Dos 5 solas, somente as escrituras. As escrituras não podem ser anuladas. Jesus falou, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Não importa a opinião humana que você tenha sobre o tema, sobre o assunto. E são tantos assuntos onde o humanismo está entrando. Onde Jesus falaria, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
nós passamos a fazer um evangelho ou uma doutrina evangélica humanista, onde o mais importante é o que o homem sente e não aquilo que realmente Deus está determinando, não só de maneira natural, mas espiritual. Esse fundamento é importantíssimo nós nos voltarmos aos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, qualquer pastor que se levantar, eu dou um conselho para você, qualquer pastor que se levantar e falar para você, está escrito, mas não é bem assim, ele não tem essa autoridade. Ele não tem essa autoridade. Ele perdeu. Nenhum homem tem a mesma autoridade que os 12 apóstolos, porque a igreja está fundamentada nesses fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de escrita. Então, esses 5 solas, ou esses 5 somentes, que nós fazemos um corte das 97 teses, vamos ampliar, das 97 teses, com um propósito só, para que a nossa vida espiritual dê certo, para que a igreja dê certo, para que a gente não venhamos a nos tornar humanistas, entendendo, não, mas isso foi naquela época, mas hoje em dia, ele diz assim, mas sabe por que aquela época tinha outro contexto? Meu irmão, mesmo que tivesse outro contexto, E por falar em corte, eu não posso, tempo. eu não posso comer sangue cozido, eu não posso, por quê? Porque simplesmente não acha não mais, tem né? mais galinha, né? Viva. Agora é só chouriço de miúdo, né? E por isso, E por falar em corte, você ouviu o tempo? tá bom, tu ficou Não, na verdade eu tô sendo o Renato, porque aquele reloginho em cima tá aqui. Mas tá certíssimo, se Ele tá o deixar. relógio que você usa na reunião para prestar a Tá gente. certíssimo, você fez. Sabe por quê? Porque vai bater o inveja santo no Eduardo ontem, que ele falava muito menos tempo e o tempo. O Renato falou aqui, pregou, quebrou o protocolo aqui, e que bom, sabiamente quebrou o protocolo, pregou aqui, né? E eu não disse em nenhum momento tempo. Mas também que você entende que não foi ele, foi o espírito dele. Mas, embora sendo Renato, mas foi o espírito dele. Só para encerrar, então é muito importante você ter esses fundamentos no teu prédio, para que depois de você não viver a sua vida cristã 15, 20 anos, como eu já vi, eu já assisti, gente com 20, 30 anos de convertido na igreja, desmoronar completamente e se voltar até para doutrinas demoníacas. E que na realidade, qual era o problema? Esses 5 fundamentos não foram estabelecidos na vida dele. Então volto a repetir: somente fé, somente graça, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Se você faz isso na sua vida, e se na sua igreja esses são os fundamentos, meu querido, o céu e a terra vai passar, mas vai permanecer para sempre. É simples, nós que complicamos. Se mandou eu faço, se mandou eu não faço. Né? É simples, a gente que complica, né? Pastor Edson, por quê? Temos uma pergunta. Tem ainda? Então vamos lá. Viu? Foi só o Renato bagunçar aqui com você logo, né? Vai lá, Renato. 5 para você. Bom, a gente vê isso daí, né? Os 5 solas. E isso é uma base, né? Senão acontece aquilo que Paulo fala em Gálatas 1:6, né? E que Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa para um outro evangelho que nós não pregamos, né? Então é muito triste, por exemplo, ver a igreja da Europa mortas, né? Se eu não me engano agora, acho que por volta de 8 pessoas se convertem ao cristianismo por dia. Então a Europa vem decaindo, né? Eles se consideram um continente pós-cristão. Então missões lá são importantes, né? Imprescindíveis, certo? É tão necessário missões lá, que inclusive no domingo nós, a Jocum aqui do Rio de Janeiro enviou vários missionários para lá e vão ficar até dia 31 de dezembro evangelizando, né? Mas ao mesmo tempo que a igreja tradicional protestante na Europa morre, está acontecendo um grande avivamento entre os imigrantes que vieram do Oriente Médio. Nós tivemos na igreja do Egito, só a igreja do Egito em 2017 sustentava 250, uma igreja sustentava 250 missionários árabes em todos os países que recebiam refugiados. Então os iraquianos iam para a Alemanha, então essa igreja envia um missionário para lá. E está acontecendo um grande avivamento. Tem um amigo meu que mora na Espanha, ele falou assim: pastor Edson, na Espanha, os evangélicos são chamados de ciganos, porque eles fazem culto debaixo de árvores, em tenda, numa casinha, né? Então está havendo um avivamento muito grande nesse aspecto. Mas não é só nesse aspecto não, pastor, desculpa interromper, mas na semana passada esteve na nossa igreja uma pessoa que eu fiz o casamento dela 15 anos atrás, ela mora há 15 anos em Portugal, e não é só o testemunho dela, mas de outras pessoas. O que acontece é que a igreja da mídia da Europa
ela está exatamente como a igreja da mídia na época de Lutero. Estava entrando em morte. Mas na realidade, por exemplo, essa jovem me contou, ela está casada, ela tem uma família lá, ela fez uma reunião, abriu uma igreja na casa dela, né? Com 10 pessoas, já tem 50. Ela foi fazer uma reunião para as mulheres outro dia, 500 mulheres se reuniram, 500 mulheres. Então, não apenas os imigrantes, mas também os europeus com fome e sede, fora das grandes denominações. E esse é o ponto, que sempre se volta ao mesmo pecado, ao mesmo erro. É como você lá lê Juízes, lê 1 Reis, 2 Reis, aquele ciclo, né? Então, deixaram de servir ao Senhor. Instituição e carisma, exatamente. Então, continua tendo um avivamento na Europa, continua tendo um movimento, mas não está aparecendo. Você só descobre ele quando você entra em contato com pessoas como ela, que teve na nossa igreja. Olha, abrimos uma reunião com 10 pessoas, já tem 50 na minha... Tivemos que ampliar o lugar na minha casa. E mais ainda, essa reunião que ela fez uma reunião mais ou menos informal para mulheres. 500 mulheres apareceram. Sabe o que é isso? 500 mulheres. Então, há uma sede. Europeias. O homem tem sede e fome. Então, além dos imigrantes, os europeus estão se movendo. Agora, precisa levantar na Europa um outro Lutero. Entendeu? Desculpa, pastor Sardinha, mas eu me empolguei. Não. Se... Eu vou partir então para a terceira pergunta, mas se eu lhe perguntasse as 95 teses, você diria, eu sei, mas não vou fazer isso. Não faça isso. Eu acredito que ele falaria as 95. Ele falaria, mas eu não vou perguntar. Na ordem. Sei que você sabe. Na ordem. Decor, tranquilamente, ainda vai dar uma de José Carlos Araújo aqui, ó. Ele já trouxe aqui, você pode aplaudir a Deus por esse homem? Ele está aqui, meu irmão! Meu irmão, olha, eu quero falar para você. O mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo que nós temos, pastor Sardinha. Ele ia dizer, se eu quiser, eu lhe perguntar, se eu não quiser, então já está aqui. Por que o dia 31 de outubro? Gastem. Então, o que acontece é o seguinte, foi em 1517 que chega esse dominicano de 52 anos, o Johannes Texel, 52 anos de idade. Lutero é um garoto de 34 anos, não é? E ele então chega de forma assim muito agressiva, né, pregando as indulgências, porque ele precisava de arrecadar dinheiro para a construção da igreja, para a Basílica de São Pedro. Então ele usa assim de estratégias teatrais, ao ponto de alguém acender uma vela, ele botar a mão, queimar a mão, e falou, imagina a sua família agora queimando no purgatório, não é? Então o que acontece? Lutero fica muito estarrecido, e ele então escreve essas 95 teses. Um mês antes ele havia escrito as 97 teses, que é outra coisa, vamos falar depois. Ele escreve as 95 teses. Em Wittenberg, gente, existiam duas igrejas católicas. Uma grande igreja de Santa Maria e uma igreja pequenininha dentro do castelo, era uma capela, né, a igreja de Todos os Santos. Ele escolhe estrategicamente o dia 31, por quê? Porque na liturgia judaica, na liturgia cristã tradicional, inclusive nossa metodista, o dia começa ao pôr do sol. O Natal é ao pôr do sol do dia 24. Páscoa é ao pôr do sol do sábado de Aleluia. Então o dia de Todos os Santos seria o quê? No dia 31 ao pôr do sol. E a igreja estaria lotada de pessoas na igreja de Todos os Santos para a missa das vésperas. Então, a principal missa, dia de Todos os Santos, é 1º de novembro, não é? Qual é a primeira principal missa? A missa das vésperas, no dia 31 ao pôr do sol. Então, como aquela igreja, como ele está em Wittenberg, como aquela igreja é uma igreja de Todos os Santos, e como naquele dia já à noite, teria muita gente ali naquela missa, então ele aproveita o dia 31 de outubro, vai colocar ali as 95 teses. Ele inclusive na introdução ele diz assim, olha o que ele fala: por amor à verdade, com desejo de trazer à luz, as seguintes teses serão debatidas em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Frei Martim Lutero, mestre de artes da Sagrada Teologia e professor oficial da mesma naquele lugar. Ele, portanto, pede que aqueles que estão impedidos de estar presentes
ou debater oralmente conosco, possam fazê-lo por carta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Infelizmente não apareceu ninguém para debater. E o que aconteceu? O que seria uma tese passou a ser uma publicação. Aí, molhou tudo aí. Foi culpa do Eduardo. Foi uma publicação poderosa que em 2 semanas estava em toda a Alemanha e em 2 meses já na maior parte da Europa, né? Então ele escolheu estrategicamente o dia 31, né? Ele estava próximo do dia 31, mas ele escolhe o 31 por causa da missa das vésperas. Muito bem, Renato. Nada mais a acrescentar essa brilhante explicação. Perfeito. A estratégia é fantástica. Maravilhoso. Nós temos uma cidade que tem pastor Sardinha, nem biblioteca precisa. Meu Cristo amado, é louco. No ano de 1517, ele escreveu outras teses, Renato. Você quer fazer esse comentário ou quer que Edson faça? É claro. Eu me atreveria? Jamais. Eu respeitei, mas sabia. Não, é muito interessante. Essas teses, a história conhece como disputa contra a teologia escolástica. Mas são 97 teses. Essas 97 teses, sim. Ele escreveu do dia 21 de agosto ao dia 4 de setembro de 1517. Por incrível que pareça, para a teologia e para a igreja, essas 97 teses são mais importantes do que as 95. Porque as 95 fica batendo só nas indulgências. Essas 97 teses não falam sobre a graça de Deus. O que acontece? Ele tem um discípulo, tudo acontece por causa de um discípulo. Está vendo, meus discípulos são bons? Ele tem um discípulo chamado Francisco Gunther, né? E esse Francisco Gunther, ele vai defender o seu bacharelado na área de teologia bíblica. E aí o que Lutero faz? Lutero escreve para ele 97 teses, para que ele então defenda essas 97 teses de Lutero sobre a graça de Deus, contra o João dos Esgotos, contra o Gabriel Biel, do século XIV, justamente mostrando que a salvação é pela graça. Então, essas 97, todas elas, isso em setembro, gente, foi defendido no dia 4 de setembro, não é? Lutero ficou tão impactado com essa tese, que dali que nasceu só a graça, não da tese das 95. As 95 foi impactante porque foi um levante contra as indulgências, não é? Mas a tese que realmente vai provocar a reforma vai ser 97, exatamente. E olha, como eu disse, tanto essa tese, as 97 teses de 4 de setembro de 1517, quanto as 95 teses de 31 de outubro de 1517, ele respeita os concílios e ele respeita o Papa, né? Só que tem que no ano 1519 ele vai escrever um documento contra a autoridade do Papa, contra a autoridade do concílio. Aí que vai dar problema. No ano 1520 ele vai receber uma bula papal, dando a ele 60 dias para se retratar ou ser excomungado. O que ele faz com a bula? Ele queima em praça pública, não é? Então no ano 1521 ele vai ser excomungado, ele vai para a dieta de Worms, vai depois ser sequestrado e colocado naquele castelo e vai começar a tradução do Novo Testamento, né? Mas é engraçado, as 95 teses mesmo tem pouco de teologia, é mais a luta dele contra as indulgências. Mas essa anterior não, essa anterior que passa a se transformar em livros, em publicações, né? Na realidade, como o pastor Renato disse, né? Essas 5 solas, o Wesley trabalhou em cima de 3, não é? Somente a fé, somente a graça, somente as escrituras. Depois os protestantes, os reformados acrescentaram essas 2, somente Cristo e somente glória a Deus. Mas cristão já está ali dentro do contexto total, né? Então é muito lindo a gente perceber como Deus, né? Existe um autor que, não sei se vocês lembram dele, faleceu acho que em 2001, Tony Osborne,
curar enfermos, expulsar demônio, lembra? Tem uma frase dele espetacular que ele diz assim: o homem usa métodos, mas Deus usa homens e mulheres. Eu quero pedir perdão a vocês, né, caso tenham, né? A terceira pergunta eu não abri para a plateia sobre porque o dia 31 de outubro, mas se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Tem alguma pergunta? Não. Não tem? Tá, pode, sim. E também agora, né, sobre o porquê do ano 1517, quando ele escreve as teses. Fica à vontade. É só para gravar aqui, ó. Eu pego o sem. É porque fica audível aqui para nossa gravação. Então, uma das perguntas que eu fiquei, é sardinha, né? Então, é que você falou que em 1521 ele foi pro castelo. E aí ele começa a traduzir o Novo Testamento. A partir dali que ele começa a fazer aquela mexida na Bíblia e começa a tirar os livros ou não? No sentido daqueles 5 que tem no catolicismo. Eu acho que é isso que fica na dúvida, né? Desse Então, processo. Durante toda a Idade Média, principalmente depois da escolástica, a igreja tem como a versão oficial a Vulgata Latina de São Jerônimo, né? Morou 30 anos em Belém, traduziu a Bíblia, todos nós conhecemos. A Idade Média, eles não consideram os 6 livros da mágica como livros sagrados. Não consideram. Eles só vão considerar a partir da Contra-Reforma. Depois da Contra-Reforma. O que acontece é o seguinte: eles têm esses livros como importantes livros históricos, né? É interessante, não é a Septuaginta são muito mais livros, mais de 22 livros, mas São Jerônimo, por causa da tradição da igreja primitiva, ele vai conservar, né, esses 6 a mais, apesar que esse não era o cânon, né? Quando Atanásio de Alexandria, né, no século IV, vai criar o cânon, ele vai criar o cânon, né? Ele vai ser o principal, então afinal é o cânon de Atanásio, não acrescenta. Mas São Jerônimo, na tradução dele, e é importante. Eu tenho até desafiado o pessoal a ler Macabeus para conhecer a festa do Hanukkah, não é? Que é muito interessante, esse período dos Asmoneus, né? Período dos Macabeus, né? Aqueles reis sacerdotes, muito legal. Então o que acontece? Lutero então vai começar a traduzir para o alemão. As 95 teses vão ser um sucesso porque o Atos está ali, porque elas são escritas em latim, e o latim é o inglês da época. Todas as pessoas que sabiam ler e escrever, elas estudavam também o latim, inclusive o alemão. Mas ele vai escrever para os alemães, a Bíblia dele é considerada uma nova grafia para o alemão, né? E aí ele vai ter sérias críticas. Você até chamou a atenção, uma coisa bacana. Ele vai ter sérias críticas a Tiago, porque ele vai ver uma contradição com Romanos. Ele vai ter crítica a 2 Pedro, vai ter crítica a Judas, né? E talvez alguma coisa sobre o Apocalipse. Mas no final ele vai conservar na Bíblia dele. Só aí quando a Contra-Reforma é convocada, para desmoralizar a Bíblia dele, eles vão sim canonicamente aceitar esses 6 livros como livros sagrados. Hoje em dia, na teologia, tanto católica até protestante, nós chamamos de livro apócrifo, né? Eles chamam de livro deuterocanônicos. Mas essa deuterocanônicos é quase uma nomenclatura nova. Mas a partir da Contra-Reforma passou a ser realmente tão sagrado quanto os outros livros do Antigo e Novo Testamento. O interessante é que ele leva quase 40 anos para a igreja. Senta aí. É só acrescentar. A Contra-Reforma não demora quase 40 anos, ela acontece em 1565. A Igreja Católica como um todo, ela demora quase 40 anos para dar uma resposta àquilo que Lutero estava fazendo. O povo já estava aderindo à movimentação protestante como um todo na Europa de uma maneira absurda, só que a própria igreja se negava a enxergar isso, né? Então, no momento onde eles se reúnem em concílio, em 1565, e falam, nós precisamos fazer alguma coisa, começam a surgir as estratégias. Uma das estratégias são acrescentar os livros, e existem outras estratégias. Eu creio que vocês vão falar isso amanhã, né? Mas a Igreja Católica atualmente, teólogos agradecem muito a reforma,
porque ela provocou a Contra-Reforma. E provocou também a vida de homens assim espetaculares, né? São Francisco Xavier, ele num dia conseguiu batizar 5.000 pessoas que se converteram. Inácio de Loyola cria a Sociedade de Jesus Cristo. Então tem coisas muito bonitas acontecendo, provocadas pela Reforma. Engraçado, né? Os jesuítas são protestantes que não queriam abandonar a igreja. Exatamente. Então Inácio de Loyola, ele vai criar um livro espetacular que eu aconselho todos lerem, né? Chama-se Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, um livro infinito, né? Muito interessante, né? Vão vir vários movimentos assim interessantes, né? Que hoje em dia esses movimentos agradecem a Reforma Protestante. Só para vocês verem, eu vou ler o texto aqui que o Papa João Paulo II escreveu no dia 31 de outubro de 1983. Olha, para a Igreja Católica, o nome de Martim Lutero está ligado através dos séculos à recordação de um doloroso período e, em particular, a experiência da origem de profundas divisões eclesiásticas. Por esta razão, o aniversário de nascimento de Martim Lutero deve ser para nós motivo para meditar na verdade e na caridade cristã sobre aquele acontecimento carregado de história que foi a época da Reforma. Porque é o tempo que, distanciando-nos dos acontecimentos históricos, faz com que esses sejam, não raro, melhor compreendidos e evocados. Portanto, conhecidas personalidades e instituições da cristandade luterana indicaram a oportunidade de que o ano dedicado a Lutero seja assinalado por um genuíno espírito de unidade e que o tema sobre Lutero contribua para a unidade dos cristãos. Acolho com satisfação esse desejo e nele diviso um convite fraterno para todos chegarmos a uma aprofundada e mais completa visão dos acontecimentos históricos e a uma reflexão crítica sobre a múltipla herança de Lutero. Que ano foi isso? 1983. Né? Ele é excomungado em 1521 e aqui ele é acolhido de volta. Foi em 1983 que foi a excomunhão tirada? É, a partir daqui. Desse diálogo. Mas foi mais para cá, não foi? Não? Então, mas a partir daí a partir desse diálogo, mas ela foi promulgada mais próxima. Mais próximo aqui. É porque eu já estava aqui em Friburgo quando isso aconteceu. E o pastor Miller, né, você lembra? Era pastor e ele trouxe numa reunião essa notícia de que o Lutero tinha sido... Mas a partir essa vontade histórica, a partir de 1983. Mas aí o que acontece? Só falando, então a Reforma Protestante, ela acaba causando, logicamente, várias situações complexas, dolorosas até, mas a gente percebe como o Espírito Santo trabalha, como o pastor Renato falou, né? É o Espírito Santo usando homens e mulheres. O homem usa método, Deus usa homens e mulheres. Perfeito. E também, mais uma coisa, a porção bíblica que é atribuída a essa abertura de olhos do Lutero é Romanos 1:17. Ele começa, 1:17, mas ele começa no livro dos Salmos, em 1517. Aí começa a abrir os olhos dele. Depois, em 1515, ele começa a estudar Romanos. Então, todo esse detalhe da justificação pela fé já nasce em 1515. As 95 teses lá na frente, em 1517, 2 anos depois, vai acontecer por causa desse vendedor de indulgência, esse dominicano. Né? Aí ele vai pegar, tudo que ele estudou nesses 4 anos e vai colocar ali na Reforma Protestante. Não foi uma descoberta de repente, né? Foi algo que ele foi mastigando. Aquela questão, Lutero não queria estudar a Bíblia e provavelmente nunca leria a Bíblia. Deus precisou mandar um raio na cabeça dele para ele acordar. Quem sabe Deus vai fazer isso com a gente, hein? A oração tem que ser, vai para o raio que esparta. Amém. Mais alguma pergunta, pessoal? E a gente vai fazer o fechamento aqui. Então, pastor,
depois que o Lutero publicou as 95 teses, a gente sabe que ele foi rejeitado, foi excomungado pela igreja e tal. Mas assim, a sociedade daquela época estava vindo da Idade Média, então eles não tinham conhecimento, o conhecimento era detido pela igreja. Então como é que se deu essa popularização das teses no meio do povo mesmo? Porque tipo, depois ele traduziu a Bíblia para o alemão, ok, mas as pessoas tinham esse conhecimento para ler e entender por elas mesmas, ou alguém dentro da igreja também apoiou essa revolução que Lutero, meio sem querer, acabou fazendo e ajudou a propagar essa mensagem? Ela quer saber, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, como é que o negócio correu? Então, a gente... É mais ou menos como aconteceu o avivamento metodista no século XVIII. Foi um avivamento que começou dentro de Oxford. Então, as 95 teses foram escritas em latim, né? E se espalhou entre os alunos e estudantes de teologia e os pregadores. Esses, então, por exemplo, ele não quis publicar, mas ele também tem, como ele disse, né, é a época da imprensa, né? Então começou a ser impresso e foram para as universidades, para os pregadores, para os alunos de Lutero, e a partir dessas pessoas que pregavam e ensinavam, o povo começou a entender, né, que não precisava pagar indulgência, né, não precisava. Aconteceu até um caso muito interessante, né, que Texel pregava assim: se você der a sua oferta para indulgência, quando a moedinha bater lá e der o barulho, você está mais puro do que Adão. Mas ele falou uma bobagem que ele teve que ganhar. Ele falou assim: você vai comprar o perdão dos seus pecados que foram cometidos, que estão sendo cometidos ou que serão cometidos no futuro. Foi um rapaz mau caráter e comprou. Então eu quero essa indulgência aí, ó. A indulgência para os pecados passado, presente e futuro. Olha bem, o Texel morreu 2 anos depois, né? 1517 e morre em 1519. Ele estava então indo embora com a sua carroça cheia de dinheiro. Esse mesmo rapaz comprou indulgência, assaltou ele e falou assim: olha, eu vou pegar tudo, mas vai para o inferno. Não vou, eu comprei indulgência aqui, perdoa os pecados futuros. Isso aconteceu literalmente, né? Mas através dos acadêmicos, através dos alunos, através das pessoas que sabiam ler e escrever, né, foram ensinando os outros. E aí por isso espalhou, né? Não apenas o interesse de um, mas o interesse de todos. Todos esperavam realmente esse pontapé inicial, né? Então, uma... Quer falar? Deixa eu ver, existe um detalhe que eu acho que é importante falar. Há pouco tempo atrás, não muito, não era Idade Média, Idade das Trevas. Quando você falava de um tempo, né, até alguns contextos, você entende que iluminismo significa o tempo ao qual nós fomos iluminados pelo conhecimento. Aluno, inclusive, significa aquele ser sem luz. Isso é um termo desenvolto no iluminismo. Então, o que o iluminismo fez no movimento do século XVIII, um pouquinho antes do século XVII? John Locke faz um pouquinho essa travessia. O que o iluminismo estava fazendo ali naquele momento? Ele estava desmerecendo tudo aquilo que veio anteriormente. E ele faz isso com uma cadência arrasadora para a história. Então, do século I, ou talvez até de alguns séculos, até o século XVII, XVIII, para o iluminismo não existia conhecimento. Isso não é real. Então, quando você fala assim, como é que as pessoas tinham acesso ao conhecimento? Primeiro, a igreja era a maior incentivadora de debates e conhecimentos e descobrimentos. Sempre foi. Ela tinha esse interesse. Galileu Galilei foi incentivado, sustentado e pago pela igreja para descobrir aquilo que a própria igreja diz: não vou divulgar. Então foi a própria igreja que fez isso. Rafael, Michelangelo e grandes artistas do renascimento artístico também foram sustentados pela igreja. Então, na verdade, o que é interessante a gente entender? Que o conhecimento ele estava sempre ali. Existia um incentivo, né? Tem as críticas, com toda certeza, mas também tem os lados positivos. Então essa visão que nós temos
de uma Europa sem conhecimento, ela é estigmatizada, né? Existia um conhecimento, é claro que também existia gente que não tinha esse conhecimento, então não tinha acesso, mas existia um conhecimento e existia também um desejo de buscar esse conhecimento, que era a própria igreja. A igreja era essa escola que passava esse canal que passava essas coisas, né? Então, quando é distribuído as 95 teses, né, isso está na igreja, entendeu? As pessoas estavam ali já preparadas para que isso acontecesse. A pastora vai falar, mas só corroborando com a palavra dele, né? Eu nem precisava falar isso, né? Mas eu gosto muito da Idade Média, sou medievalista, né? E a gente não aceita realmente essa palavra Idade das Trevas, né? Porque não é verdade. Perfeito. Mais uma sua, né? O que eu ia dizer, perguntar, também falar, né? Que, na verdade, o ensino não era assim como hoje, democratizado, todo mundo tem acesso, né? Era uma classe que tinha acesso, a maioria do povo não tinha, era ensinado por... E uma das questões da reforma que foi muito interessante nisso daí foi democratizar o ensino, né? Foi fazer com que o ensino chegasse ao povo e tivessem acesso direto às escrituras. Eu acho que também é isso que vai ser falado amanhã, não é isso? Sim, faz para dentro do conteúdo. Nilberto quer fazer uma pergunta, por favor. O som está maravilhoso, tá? Então, eu queria saber o seguinte: nós precisamos comemorar ou nós precisamos reavivar? Porque eu segui um pastor há uns anos atrás que fez uma cartilha chamada Nada a Ver. E hoje, depois de mais de 10 anos, a gente continua precisando ainda mais dessa cartilha do Nada a Ver. Porque a gente precisa encher as igrejas e a gente passa por cima. Ontem foi falado aqui sobre defender o verdadeiro evangelho e a gente não tem visto mais isso. Renato? É o que nós estamos falando aqui já, na verdade, em todos os tempos, em todas as épocas. Você mesmo, pessoalmente, Jesus falou assim, o espírito está pronto, a carne é fraca. Vigiar e orar. Você tem um avivamento hoje, mas se você não vigiar e orar, toda carnalidade natural, humana, que luta contra Deus em mim, em você, em todos nós, porque todos nós estamos aqui, nenhum de nós queremos servir a Deus. Como assim, pastor? A nossa carne luta contra Deus, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. A 97 teses eu não quero falar sobre isso. Então o que acontece na verdade? O espírito está pronto, a carne é fraca. Vigia e ora, assim para uma pessoa, assim para uma congregação, assim para uma cidade, assim para um país. Está tudo bem? O espírito está pronto, a carne é fraca. Então, em todos os tempos, como na Europa, temos hoje a igreja institucional completamente morta, em termos do que nós entendemos como avivamento, né? Assim também, em várias áreas da vida, nós também precisamos ter o tempo, sempre que for necessário. Se nós não vigiarmos, não orarmos, a reforma tem que estar acontecendo. Então, é reformar reformando, sempre, até a vinda de Jesus, porque ele falou, de fato, ou você é frio ou você é quente. Então tem que estar sempre atento. Se alguém ouvir, vai ceiar com ele. Se não ouvir, meu querido, você vai ouvir a sua carne, o seu eu, que não quer servir a Deus. Algumas pessoas não entendem isso quando eu digo assim mesmo, você não quer servir a Deus, porque a tua carne luta contra. É a graça de Deus que me leva a amar a Deus, a servir a Deus. Então realmente eu sou salvo, porque em mim mesmo, por mim mesmo, eu não creio. Em mim mesmo, eu não tenho realmente revelação de nada. Eu sou um homem natural, animal, terreno e diabólico. Não olha para mim assim, não. Todos nós somos, tá? Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Outro dia, deixa eu contar isso aqui. Outro dia eu estava fazendo um casamento. E fazendo casamento, quando eu olhei no auditório, tinha um psiquiatra muito famoso no Brasil. Eu falei, será que é ele mesmo? Aí eu olhei, deixa eu conferir. Que eu entrei na internet, no Google, para ver se era ele mesmo, para não dar furo, né? No meio da pregação, eu falando do noivo e da noiva, né? Eu aproveitei e falei assim, eu estou vendo aqui um psiquiatra, com licença, eu fui até lá com o microfone sem fio, falei, doutor, o senhor concorda com o que está escrito em Isaías capítulo 1, 5, porque eu estava dizendo que todos nós somos frágeis, qualquer casamento, por mais apaixonante que seja, por mais conquistador que seja o noivo, vocês são namorados, por mais que ele seja conquistador, é tudo maluco, você tem que ter cuidado, mas não é só ele não, eu sou assim, todos nós, eu falando isso para o noivo, e eu falando isso para o noivo, em público. Eu falei, doutor, o senhor concorda
com Isaías 1,5, que diz que toda mente é doente, todo coração fraco. O senhor concorda que nós somos doentes mentais? Aí eu fui até dei o microfone para ele, né? Salve-se quem puder. Ele falou assim, tem razão, pastor. Do ponto de vista que o senhor está compartilhando, todos nós somos doentes mentais. E aí como é que ele me ajudou? Doentes mentais. Mas na realidade, o sonho que está no nosso coração de viver, de ser, de existir, a graça de Deus nos ajuda a viver. Só a graça de Deus. Então, na realidade, em termos de reforma protestante, só a graça de Deus. Porque do contrário, a gente fala, não tem nada a ver e vamos prosseguir pecando. Então é só a graça de Deus para nos fazer ser e viver esse avivamento sempre. E bem, dentro disso foi dito ontem, falado aqui sobre qualidade e quantidade. Eles falaram muito sobre isso ontem. Né? E muita gente está preocupada com quantidade. Alguém aqui já assistiu um casamento celebrado pelo Renato? Alguém aqui? Se não, compra o ingresso. Melhor de qualquer outra peça teatral, qualquer coisa do tipo. Ele desconstrói tudo. Muito legal. Isso é sério. Eu queria ter casado. Eu queria falar sobre, ele falou sobre a questão de avivamento, né? Da responsabilidade pessoal, que foi, isso também foi um legado da reforma protestante. E sim, cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal, porque temos a palavra na mão. Hoje nós temos a Bíblia na mão, e em muitas casas não tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, né? E nós temos essa responsabilidade de trazer esses princípios bíblicos para a nossa prática, né? Para a nossa prática diária. E assim, como a palavra diz, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Assim nós não seremos enganados, né? Porque nós temos líderes, nós temos os pastores que estão ali apacentando, ensinando, mas a responsabilidade ela é pessoal. E também nós temos que olhar que se aquela igreja que nós estamos seguindo está lá dentro da Bíblia, né? Temos que ser como os bereanos. Vamos lá conferir, certo? Porque muitas vezes é mais fácil perguntar o que eu devo fazer, como que eu devo seguir, como é que eu devo viver a minha prática de fé. Mas você tem o Espírito Santo, cada crente tem o Espírito Santo dentro de si. E nós podemos ouvir Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então esta prática precisa estar na sua vida, na nossa vida, né? Assim nós vamos manter o avivamento. Assim, quando vamos buscar juntos o avivamento e também sem levantar bandeiras, né? Na verdade é uma igreja, né? Isso a gente tem que aprender a viver e a ver, viver e ver isso como realmente é, como a Bíblia diz, e viver os princípios da palavra. Eu creio que o avivamento vem por esses princípios, por esse desejo de que os princípios estejam de fato na nossa vida e nós sejamos, aí sim, sal e luz no meio da sociedade que vivemos. Fechou com chave de ouro. Vamos aplaudir a Deus. Maravilhoso. Antes de terminar aqui, eu quero fazer um pré-encerramento. Eu vou fazer, peraí, eu vou fazer dentro disso aí. Não é excelente, é excepcional, né? Fora do comum. Eu quero, começando pela Nazaré, suas considerações finais, por favor, Nazaré, depois pastor Renato e Edson, e a gente faz o fechamento. E logo assim eu passo para o Eduardo para ele fazer toda passar com vocês a programação no final. Colocaram aqui. Mas olha, você deu segurança, eu estou sendo muito abençoado, acho que cada um aqui, né, por esse ensino, sair dessas quatro paredes, né, e também sair dos seminários e poder alcançar, né, o povo, porque é muito importante a gente ter esse conhecimento e também fazer essa ligação com a nossa cidade, porque veja bem, o que está acontecendo? Nós estamos mandando uma mensagem para esse reino espiritual de que a cidade de Nova Friburgo proclama os 5 solas, né? Nós estamos proclamando sobre toda, ou os 5 somente, nós estamos proclamando nesse reino espiritual, e isso vai realmente atrair bênçãos para nós como cidade. Deus vai se agradar, e com certeza essa é a minha consideração, de que nós possamos
ser proclamadores dessa palavra, continuadores de proclamar a palavra. Muito bem, mãe Nazaré. Eu quero... Tem dois lados do meu agradecimento. Primeiro, eu estou gravando isso daqui hoje. Eu vou passar isso aqui na sexta-feira lá no nosso canal, vai estar lá passando. E vai ficar registrado para sempre. Eu fico pensando o seguinte, daqui a 40 anos, quando já estiver... daqui a 500 anos, quando já estiver do outro lado da vida, né? Eles vão assistir isso aqui e vão falar assim, nossa, como aqueles pastores, pastor Eduardo, pastor Sardinha, pastor Kim, pastor Nazaré, como é que eles sabiam sobre história, sobre toda a reforma? Aquele que se cala fica como sábio. Eu agradeço que eu entrei no pacote e ninguém vai saber o que eu sabia. Eu só sei que eu entrei junto com os sábios que estão aqui e por me calar me tornei um sábio junto com esses sábios que estão aqui. E segunda, me tornei sábio calado. E o segundo aspecto que eu quero realmente parabenizar a Deus por você, por esse auditório que está aqui, nesse frio que está nessa cidade. Vocês saíram de casa com esse interesse. Nós vamos aplaudir vocês. Vamos aplaudir aqui, que vocês são um verdadeiro avivamento. Vamos aplaudir a Deus por esse auditório aqui maravilhoso. Legal. Nossa, muito obrigado por esse sair de casa, estar aqui, nessa comunhão, nesse interesse, nessa vontade. Que coisa linda, que coisa bonita de vocês. Eu estou emocionado, edificado, abençoado com vocês. Privilégio estar aqui com vocês. Deus abençoe. Eu quero encerrar lembrando de um acontecimento que Deus promoveu há 300 anos antes da reforma. Francisco de Assis, no ano de 1205, ele já estava assim, muito impactado pela palavra de Deus que ele ouviu, e ele foi até um local chamado São Damião, e tinha uma igreja em ruínas, toda destruída. E ali ele diz que ouviu Deus falar com ele assim: Francisco, reforma a minha igreja que está em ruínas. Ele então começou a pegar pedras, ele conseguiu reformar 3 igrejas, até que ele entendeu que Deus estava falando de uma outra forma, né? Sempre Deus vai levantar mulheres e homens para reformar parte da igreja que estão rachadas, né? Então hoje, no século 21, pastor Kim, eu posso ser o problema ou eu posso ser a solução. A igreja é sempre do Senhor, a igreja é sempre vencedora. Lutero foi levantado na sua época para essa reforma. Francisco de Assis foi levantado no século XIII para essa reforma. Bento de Núrcia foi levantado no século V para essa reforma. Então, toda época Deus vai levantar homens e mulheres para reformar as rachaduras que vierem a acontecer para a igreja. Então, meu desafio é que você não seja parte do problema, mas seja parte da solução para essas novas reformas que serão necessárias na igreja de Cristo. Por acaso você sabe o significado desses batismos do sino que você disse ontem lá no Luterano? Eu falei, eu disse lá na Luterana que eu estava tocando sempre, é o chofar. Né? Mas é verdade, o chofar na antiguidade era chamado para reunir o povo para a guerra, reunir o povo para reuniões, inclusive para a solenidade, o Shabat, né? E na igreja da Idade Média foi criada essa beleza, que os sinos são maravilhosos, depois de né? conhecer, para reunir a gente. Depois de conhecer a mente brilhante aqui do nosso querido pastor Sardinha, com tantas datas e informações, eu desconfio que antes da vinda de Jesus será revelada a data para ele. Vocês fiquem atentos. Vocês fiquem atentos. Foi melhor de hoje, né? Tinha que fechar com isso aí. Tinha que ter uma Renatice no final. Né? Renatice, é isso aí. É porque ontem a Nazaré realizou o sonho dela de estar batendo sino, né? Sino lá na Luterana. Eu quero fazer um agradecimento ao Nilberto por ter lembrado do nosso artigo que foi escrito em 2003, né? 19 anos, do Nada a Ver. Muito bem, nem eu lembrava mais. Nem eu lembrava mais. Agradecer mais uma vez a direção, né, do pessoal que chamou a gente para estar aqui. Hoje a minha intromissão aqui é pelo fato do Pedro ter entrado em contato comigo na madrugada dizendo que não podia estar aqui fazendo, né, a mediação. Então para mim é um prazer muito grande. Agradecer também a Maria em casa e a Simone, porque hoje é o dia da família, terça-feira. Então elas abriram mão de eu poder estar aqui com vocês e a gente fez uma troca aí na quinta-feira. Quando terminar o show lá, eu vou dar uma passeada com elas ali, né? Eu aproveito e já trago no show, já pago o show para elas, e tá tudo certo, né, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, o carinho de todos vocês, intercessão, obrigado, Eduardo. E eu gostaria de chamar Eduardo aqui para estar fazendo, então, para vocês,
o anúncio do que vai acontecer aqui amanhã na mesa. A gente não vai estar aqui, amanhã eu tenho um compromisso na minha igreja, vou estar assistindo a ministração de uma discípula minha. Então eu tenho que estar lá junto, intercedendo e junto lá fazendo as necessárias anotações que devem ser feitas para elogios, né? E vocês sabem, né? Discipulador, a gente tem aquelas coisinhas assim, detalhes. Quero fazer um pedido também, gente, esquecendo. No ano de 2023 eu gostaria que você estivesse aqui. Então você se vira. Certo? Eu gostaria que você estivesse aqui para ser entrevistado. Ok? E eu quero fazer questão de ser mediador. Tá certo? Então eu não sei quem vai ser, quem vai estar sendo, né? Nessa data marcante que será com certeza para nós. O nosso presidente, né? Nós vamos ter eleição agora dia 10 de novembro do COPENF, mas eu gostaria de já, assim que nós tivermos já esse presidente já eleito, eu vou fazer esse pedido para ele, para que você esteja aqui junto da gente, certo? Então trate de estudar, se não estudou nada até agora, então estuda. Brincando. Tá certo, pessoal? Então vamos aplaudir o Conselho de Pastores também em Friburgo. Muito bem. Eduardo. Obrigado por participar desta mesa sobre a Reforma Protestante. Espero que você tenha sido edificado, abençoado e realmente que Deus possa continuar colocando no seu coração essa fome pela sede das coisas do reino de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que a graça de Deus possa te encher do Espírito a cada vez mais. Lembrando a você que estaremos ao vivo domingo, 9h30 da manhã e também às 18 horas. Deus te abençoe rica e abundantemente e oramos para que o amor e a graça e a comunhão do Espírito prevaleçam sobre a sua vida. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser, vivermos.